Olá, seja muito bem-vindo ao canal DevInfra. Eu sou o Wilton Guilherme e esta é a nossa aula de número 7 do nosso curso de Git e GitHub. E nessa aula nós iremos falar sobre GitHub Actions, ok? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma breve apresentação do GitHub Actions, né? O que é o GitHub Actions? O GitHub Actions ele é uma ferramenta para fazer CI/CD, que é o Continuous Integration e o Continuous Delivery, através do GitHub. Então o GitHub, além dele disponibilizar para nós um repositório remoto de Git, ele também tem algumas ferramentas e uma das ferramentas muito poderosa que existe no GitHub é o GitHub Actions, tá? E o GitHub Actions ele é uma ferramenta para automação que permite a criação de workflows para automatizar tarefas no fluxo de desenvolvimento do software diretamente integrada ao GitHub. Então, muitas vezes, antes dessas ferramentas estarem dentro dessas plataformas, uma das ferramentas de pipeline, de CI/CD muito conhecida e muito utilizada até hoje é o Jenkins. Então, para quem conhece ali de Jenkins, como faz algumas automações, saiba que é possível fazer isso também no GitHub Actions, tá? E quais são os principais benefícios de se utilizar o GitHub Actions? Primeiro, né, ele permite a integração contínua, né, e a entrega contínua, e ele é essencial para manter a qualidade e a entrega frequente de código em produção, em homologação e até mesmo se você tem aquele ambiente de desenvolvimento compartilhado. Ele facilita a automação de tarefas repetitivas, então, além de tarefas do ciclo de desenvolvimento do software, como teste unitário, testes de integração, também é possível aí abranger outras atividades, como testes de segurança, como testes de performance também é possível fazer ali, e até mesmo pipeline de dados, dependendo do nível de automação que você precisar, tá? E ele reduz o tempo e o esforço para realizar essas tarefas que se repetem ao ciclo, né, ao longo do ciclo do desenvolvimento de software. Facilita também na colaboração, né? Porque pois, quando a gente fala de DevOps em si, o feedback rápido ele é uma das coisas extremamente importantes dentro do ciclo da cultura DevOps. Então, tornar o processo mais colaborativo e permite que qualquer um do time veja o que está acontecendo. Então imagina quando você abre uma PR, que você sobe um código ali que vai quebrar a aplicação, você já recebe um retorno rápido, e aí você consegue compartilhar com outras pessoas, cara, entra lá, vê o log, me ajuda, o que aconteceu, né? Então todo mundo consegue se beneficiar dessas automações, tá? E alguns exemplos aí que o pessoal usa, então, por exemplo, se você utiliza Java, se você utiliza até mesmo JavaScript, tudo que você precisa compilar ali, rodar um NPM, um Maven, um Compose, qualquer ferramenta que você precisa antes de fazer o build, você consegue dentro do GitHub Actions. Mas vamos para o código, vamos ver como que isso funciona na prática. Bom, eu tô aqui na página do GitHub, a página oficial, onde fala sobre o GitHub Actions. Claro que naquela ótica mais comercial, né? Então, automatize seu fluxo de trabalho, ideia produção, e aí ele tem aqui uma descrição, né? Igual a gente já falou ali, diversos aspectos. Olha aqui mais ou menos como ele entrega ali o pipeline, né? Então a gente consegue ver aqui quais são os steps, por exemplo, só desse exemplo que tem aqui nessa página. Ó, e aí ele tem aqui diversas coisas, ó. Entra nesse site, tá, do GitHub, dá uma lida, olha aqui como que é o arquivo que a gente vai criar, tá? E olha só, isso daqui ele tá fazendo, dá para você fazer direto dentro do GitHub, hein? Você não precisa nem fazer da sua máquina. Ó, registro de pacotes, então também, né, uma outra coisa importante também que o GitHub oferece, é aquelas imagens Dockers que a gente salva no Docker Hub, também o GitHub ele tem um repositório de imagens ali de containers para você gerar os pacotes ali do seu software também, então é bem interessante, ainda não é muito utilizado, né? Ainda vejo muitas pessoas utilizando ainda o Docker Hub ou indo para dentro do registry na sua nuvem, mas o GitHub acaba sendo uma alternativa, principalmente para projetos open source, eu acho bem interessante. Preço simples, pague conforme o uso, né? Então, para quem não sabe, acaba que o pipeline você é cobrado pelas horas de uso, né? E o GitHub ele oferece aí diversos tipos de implementação dos agentes, que são os runners, né?
que são executados ali na hora que você sobe, a gente vai ver executando. Tudo que é executado ali, ele tem um servidor, uma máquina virtual, um Docker por trás. E você tem a opção de deixar isso dentro da sua empresa, da sua rede também, para garantir maior segurança. E realmente é o futuro das automações, já é o presente, né? E então eu vejo aí que isso vai evoluir bastante ainda para ajudar cada vez mais na automatização de código. Aqui está o nosso projeto também do GitHub, tá? E é nele que a gente vai dar a sequência aí para criar o nosso pipeline. Então agora eu vou abrir aqui o meu VS Code. E aqui no meu VS Code eu tenho um projeto igual da nossa última aula, de onde nós paramos, né? E aí, para a gente fazer ali a criação de um action, né? De um pipeline dentro do GitHub, a gente precisa ter uma estrutura de pasta padrão. Porque basicamente, sempre que você fizer um push ali para o seu repositório, o GitHub ele vai ter um evento que ele vai fazer a leitura desse local, e se essa pasta e o arquivo de pipeline existir, ele já vai criar ali a sua action e começar a fazer a execução, tá? Então vamos lá, para isso você precisa criar aí uma pastinha chamada .github, tá? Essa pastinha tem que ter o ponto na frente, ela é .github. Dentro, você vai ter que criar dentro da pastinha .github uma pasta chamada workflows. E agora, dentro dessa pastinha workflows, é onde a gente cria toda a nossa estrutura de Git através de um arquivo YAML, tá? Então eu vou criar aqui o meu primeiro arquivinho e vou chamar ele de ci-cd.yaml. Pronto. Feito isso, eu já tenho a estrutura para que eu inicie a criação do meu pipeline criada no GitHub, tá? Quer dizer, para o GitHub, que a gente ainda não enviou isso para lá, está só local aqui na minha máquina. Bom, e para começar a criar aqui o nosso arquivinho, vamos iniciar aí com a nossa primeira linha, tá? Eu vou criar uma estrutura bem básica aqui, tá? Do nosso pipeline, e aí a gente vai conversando sobre algumas opções e evoluindo ela aí ao longo da nossa aula. Então, o primeiro campo que eu preciso ter é o name, tá? Por quê? É onde eu vou passar o nome do meu pipeline. Então, eu vou passar aqui, ó, pipeline aula GitHub, tá? Ó, GitHub Actions, meu Copilot já me ajudou aqui, GitHub Actions. Depois que eu dei o nome do meu pipeline, eu preciso começar a chamar algumas funções para que o GitHub, quando lê o meu arquivo, ele entenda o que eu quero fazer. E primeiro eu tenho que usar o on, como se fosse ligar, né? Então aqui primeiro eu estou ligando o meu pipeline e agora começa toda a brincadeira, tá? A gente vai fazer aqui, eu vou passar por algumas questões, tá? O Copilot ele vai ficar avisando aqui, mas eu não vou aceitar tudo. E eu quero passar item por item para que vocês entendam exatamente como criar, porque essa é a parte mais importante da estrutura, tá? Porque sem ela o Git ele acaba nem identificando que você tem um pipeline para ser executado. E aí, quando a gente liga aqui o nosso pipeline, que a gente vem dentro de on, a gente tem algumas questões, né? Então, imagina que o GitHub, quando a gente está enviando o nosso código para lá, a gente tem todo um workflow para seguir, igual a gente teve ali. Eu vou deixar a descrição e o link aqui também do vídeo onde a gente fala sobre o fluxo, né? Sobre o Git Flow, sobre fazer o workflow com o Git. E aí a gente tem algo que a gente cria uma branch e depois a gente abre uma pull request, tá? Quando a gente faz essa ação de abrir uma pull request, é um evento que a gente fez lá no GitHub. E eu posso, quando esse evento da pull request acontecer, eu posso iniciar o pipeline, tá? Para isso, eu preciso passar para ele aqui um cara chamado pull request, tá? Quando eu passo o pull request, ele entende que sempre que eu fizer um pull request, ele vai ligar o meu pipeline. Mas para isso, eu preciso dizer para ele quais são as branches que eu quero que esse evento seja acionado quando eu fizer o meu pull request. E aí tem algumas opções, tá? Eu posso passar aqui, por exemplo, branches, igual tá aqui no meu Copilot.
E aí eu posso passar o nome da minha branch. Posso passar aqui que é uma branch main. Posso passar aqui, por exemplo, que é a branch develop. Posso passar aqui também que é a branch staging, certo? Ou seja, sempre que eu abrir uma pull request associando, né, que eu vou fazer um merge para uma dessas branches, o meu pipeline ele vai ser executado, certo? Porém, nem sempre essa é a estrutura que a gente pretende trabalhar de branches, né? E lembra do versionamento semântico? Também vou deixar o link aqui na descrição da nossa aula de versionamento semântico, onde você precisa passar um prefixo para sua branch. Então vamos imaginar aqui que a gente vai passar um prefixo chamado feature. E qual que é o nome que eu vou colocar depois de feature? Pode ser qualquer nome, né? Tudo vai de acordo com o que eu estou desenvolvendo. E ainda eu posso colocar aqui que eu quero também fazer o meu pull request quando o prefixo da minha branch for hotfix. Da mesma forma, quando for release, certo? Então, sempre que eu abrir uma branch com qualquer um desses nomes, eu estou dizendo que o meu pipeline vai ser iniciado, tá? Aí, mais uma coisa interessante que a gente consegue associar aqui dentro de branches é um cara chamado paths, tá? Paths. E o porquê que os paths são importantes? Porque vamos imaginar que muitas vezes a gente pode ter, por exemplo, diversos pipelines dentro de um projeto, cada um fazendo uma coisa, uma automação diferente. Só que eu não quero que sempre que alguém abra uma pull request, né, esse pipeline seja startado. Eu quero dizer, por exemplo, que somente quando aqui, ó, for uma alteração dentro da pasta docs, qualquer coisa, né? Então vamos imaginar que eu vou rodar uma rotina que só precisa ser executado se tiver alguma alteração dentro da pasta docs. Um exemplo é, por exemplo, você ficar fazendo build de imagem Docker. O build de imagem Docker, por si só, ele não é tão útil se você não utiliza, por exemplo, o código junto para fazer esse build. Você faz isso separado. Então, você concorda que, por exemplo, uma imagem base que você tem ali, você só precisa alterar essa imagem quando você fizer uma alteração no seu Dockerfile, né? Ou seja, ali no seu arquivo principal. Um outro exemplo é um script, por exemplo, de automação de servidor, né? O desenvolvedor, quantos commits, quantas vezes ele vai pegar e vai enviar ali, atualizar seu código N vezes durante o dia. E você quer fazer uma automação de servidor junto, e nem toda vez que esse desenvolvedor abrir essa PR, o seu pipeline precisa ser executado somente quando aquele arquivo script for alterado. E aí você pode pegar aqui e passar também um cara chamado scripts barra, por exemplo, asterisco.sh, ou seja, somente quando um arquivo com a extensão .sh for alterado, esse pipeline vai ser executado, tá bom? Então, eu acho muito interessante usar os paths aí também, né? Dependendo do tipo e do nível de automação que você precisa fazer aí no seu projeto, certo? Continuando aqui, vamos criar agora um outro cara, tá? E assim, eu trabalho por eventos, né? E o primeiro evento foi um pull request. Então eu fui lá, fiz o meu pull request, executei meu pipeline, e aí depois eu enviei isso para review, e depois disso foi aprovado e aconteceu um merge, tá? Quando acontece esse merge, ele faz o que? Ele verifica se a branch de origem e a branch de destino elas não conflitam. Caso elas não conflitem, o meu código ele vai para a branch de destino. Quando ele vai para a branch de destino, o evento que ocorre é o evento do push, certo? É o mesmo evento do push. Só que ele faz isso de uma forma automática porque você já fez um push da sua máquina quando você abriu a pull request. Tá? Então, quando ele vai fazer isso, depois do merge, acontece esse merge e depois, em seguida, de forma automática, acontece o evento chamado push, tá? Então, eu vou colocar aqui push, tá? Ou seja,
Também, quando iniciar o push, quando acontecer um push, um evento de push no meu GitHub, né, esse pipeline também vai ser executado. Porém, ele vai ser executado só quando houver um push na main, que pode ser o meu pipeline de produção, tá? E aqui eu não vou olhar nenhum path, tá bom? Poderia também, tá? Você pode passar um path, pode passar prefixo, N coisas aqui na mesma estrutura que a gente tem aqui no request, eu consigo ter aqui no push também. Tá errado, por isso que ele tá avisando, né? Vamos fazer aqui, ó. 2, 2. Pronto. Agora está certo. Creio eu que sim. Um outro ponto também, tá? Que é importante. Aqui, ó, a gente falou ali, por exemplo, dos paths para que seja feito o acionamento do meu pipeline somente quando houver uma alteração dentro daquele código. Mas, ao mesmo tempo, eu posso querer que assim, quando acontecer um merge, tá? Eu quero ignorar se a alteração, por exemplo, e aí eu vou passar o quê? Paths. E aqui eu estou escrevendo paths, né? Mas é paths. E aí não é paths nada disso. Eu vou passar um tracinho aqui e vou colocar ignore, tá? Ou seja, da mesma forma que eu posso aceitar, eu também posso ignorar, tá? E junto com isso aqui também, pessoal, tem uma opção chamada branch ignore, tá? Ou seja, posso ignorar todas essas branches. O único problema é que não dá para usar esses dois dentro da action. Ou você trabalha apenas com negação, ou você trabalha com aceitação. Então, para eu usar o ignores, eu teria que tirar esse branch aqui de cima, mas eu vou deixar aqui marcado para que você saiba que existe essa opção, porque é aquela questão, né? Quando você vai fazer uma automação, você começa a pensar em N etapas, jobs, steps que você precisa fazer e pode chegar ali e ter algum conflito e muitas vezes é mais fácil você ignorar do que você aceitar, então ele acaba sendo flexível também nesse ponto para você escrever a sua action, tá? Eu vou tirar aqui a minha câmera para ficar um pouco mais fácil também para vocês entenderem aí, tá? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer também, tá? Além de ignorar, eu posso também utilizar as tags, né? Que também a gente viu numa outra aula também tag, vou deixar o card aqui para que vocês vejam também essa aula se tiver alguma dúvida referente à tag. E aí você passa tags, ó, e aí você pode passar até aqui, por exemplo, o prefixo asterisco, tá? Ou seja, sempre que houver uma tag ver alguma coisa, ele pode rodar. Como você pode fazer assim também quando for v1 ponto qualquer coisa, também o seu action ser acionado, tá? E aí também alguns outros eventos que a gente consegue fazer com que uma action seja disparado é quando uma issue é aberta, tá? Ou seja, sempre que uma issue for aberta ou editado, eu também posso pedir para o meu GitHub Action startar, posso passar path também, tá? Porque aí ele vai atuar especificamente em cima daquele path, mas não, aqui a gente só quer passar o tipo, tá, pessoal? E aí, ó, estrutura de dados, isso daqui é um mapa, tá? Também você pode pegar alguns momentos e ver nesse formato aqui, tá? Dá na mesma pro YAML, ele entende que isso é um mapa. E aí também eu posso fazer o que? Disparar caso uma label, tá? Ou associada, e aí eu tenho que passar um label types. E aí eu posso também passar um mapa aqui de diversas labels, posso criar essas labels aqui associadas, tá? Sempre que o repositório for setado com uma dessas labels, ele vai ser executado. Quando uma ISO for aberta, também ele vai ser executado, tá? Uma outra opção que tem também muito, mas muito útil também é a função de agendamento, que são os schedules, tá?
E aí você pode fazer o agendamento como se fosse aqui, por exemplo, um cron job, tá? Então aí você pode ver que ele tem o mesmo formato. Vamos colocar aqui então, por exemplo, ele executar 5:30 da tarde, né? Então eu vou colocar aqui o minuto é 30, a hora é 5:05, tá? Então ele vai executar às 5 da manhã e às 5 da tarde. A gente pode deixar e automaticamente a minha action vai começar a rodar, tá bom? E aí a última aqui que eu quero passar para vocês. Bom, um outro também muito útil de se utilizar aqui é o workflow underline dispatch. Dispatch, esse é com CH. Dispatch, tá? Quando eu utilizo o workflow dispatch, eu vou habilitar um workflow manual dentro do meu pipeline, ou seja, sempre que eu precisar executar, eu não preciso abrir uma PR, não vou precisar fazer um pull request, quer dizer, não vou precisar fazer um pull request, não vou precisar fazer um merge, não vou precisar fazer um push, uma issue, nada disso, tá? Eu posso ir lá diretamente no GitHub e fazer ali também a execução do meu pipeline também, utilizando esse carinha, o workflow dispatch, tá? E aí esse cara ele é interessante porque você pode passar vários campos ali como se fosse um formulário para o usuário preencher, né? Você consegue definir ali os tipos de campo que você quer, se você quer booleano, se você quer uma string, se você quer um tipo número, fazer também caixa de seleção também para o usuário conseguir selecionar ali os valores, né? Sem ter que imputar na mão para evitar erros também. É possível, então, é algo extremamente útil utilizar o workflow dispatch para disparo de Git de actions no GitHub de forma manual, certo? Bom, agora isso daqui é tudo que está dentro de on, tá? Ou seja, quando eu ligo, para ligar o meu GitHub Action, ali, iniciar o meu pipeline, eu preciso ter uma dessas condições ali dentro do meu on, certo? E aí, depois eu posso pegar aqui também e passar envs, né? Ou seja, eu posso pegar aqui e definir diversas variáveis de ambiente e passar isso para dentro do meu código, né? Ó, deu uma lista gigante aqui, eu vou tirar, vou deixar só o environment mesmo, tá? E aqui eu posso pegar e passar um valor chumbado diretamente também, tá? Vou deixar aqui o ambiente de dev e esse cara, ele funciona também com a mesma indentação, tá? Arquivos YAML, pessoal. Bom, feito isso, eu estou pronto agora para iniciar a criação das minhas jobs, tá? Dentro do GitHub Actions, as jobs, elas são extremamente importantes porque elas são um agrupamento de diversas etapas, né? Que a gente chama essas etapas de steps, que são os comandos e ações individuais que são feitos ali para executar em sequências e atingir o objetivo de uma tarefa, tá bom? Então a gente vai criar aqui a nossa primeira job. E aí eu vou passar aqui, ó, jobs, tá? Sempre atenção com essa questão de plural ou não também, porque qualquer valor errado que você colocar, o seu action vai falhar, certo? E aí você pode colocar aqui, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer depois do steps é dar um nome para depois da job, é dar um nome para sua step, tá? E aí eu vou criar minha primeira step aqui, eu vou colocar assim, ó, manual test pipeline, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu preciso dizer aonde eu vou executar esse cara. Então eu vou fazer aqui um run on Ubuntu latest, tá? Ou seja, ele vai iniciar esse step dentro de um Ubuntu latest, tá? Ou seja, a última versão do Ubuntu. Wilton, o que é aí esse run? É um servidor EC2? Cara,
pode ser muita coisa, tá? Um exemplo, trabalhei numa empresa que a gente tinha os runners, né, que são esses caras dentro do Kubernetes. Então, lógico, era container, né? Então é bem interessante porque pode ser direto uma máquina também, porque é um serviço que você acaba instalando e pode executar ali em qualquer tipo de servidor, não tem nenhum tipo de restrição. É importante o que você vai executar, porque vai consumir muita memória, CPU, dependendo do que é, né? Então é bem importante. E agora que eu já defini aqui o nome da minha job e o nome do meu step, eu preciso definir quais são as etapas, né? Eu defini o nome e agora eu preciso definir exatamente as ações dos steps. E aí eu preciso abrir aí com steps, dois pontos, e aí eu vou dar o primeiro, vou criar aqui o meu primeiro step, tá? Por padrão, tá? É bem importante você sempre, quando você for trabalhar com o seu código diretamente, você fazer sempre um checkout, tá? Porque esse cara ele vai garantir que ele vai atualizar o que está dentro desse pipeline que ele está sendo executado com o seu código, digamos assim, daquele ID, né, de PR que você startou. Então tem toda uma amarração, né, para ele saber exatamente qual é o ponto do código que ele precisa executar. Então ele sempre vai fazer um checkout, porque pode acontecer de você pegar cache também, algumas coisas, então o checkout é bem importante. Uma outra coisa, quando você for usar action, né, primeiro ele tem essa estrutura aqui, ó. Vou até apagar o restante aqui para não atrapalhar. Então fui lá, coloquei a job, coloquei o nome do meu, onde vai estar agrupado os meus steps e disse aonde eu vou executar. Depois eu vou dizer quais são esses steps. E aí eu vou colocar o primeiro, eu tenho que dar um nome para ele e depois eu vou falar qual que é o tipo de action que ele vai usar. Tá? Esse tipo de action, o que acontece? Existem várias. E aí, ó, vamos pegar aqui o nome dessa. Eu vou abrir aqui o meu Chrome. E olha só, vamos dar uma passeada aqui. Ó, aqui eu tenho a documentação do GitHub Actions. E eu tenho essa página que é o marketplace do GitHub Actions, que é onde tá aqueles uses, né? E aqui você vai ter muito, tá? Eu vou colocar aqui o nome do que a gente pegou. Vamos ver se ele vai... talvez nem apareça aqui. Deixa eu ver se eu tirar só isso aqui. Porque eu não sei se esse é no Marketplace. Aqui, ó, Checkout. Apareceu aqui. E aí, olha só que interessante, né? Ele tem aqui como eu uso, todas as opções que tem, bem documentadinho também esse cara, né? E aí você vai fazer o quê? Sempre quando você for usar é importante, vem aqui ver qual que é a versão, tá? Então aqui, por exemplo, o nosso, ele tá falando que o checkout tá na versão 4, certo? Então eu vou pegar aqui essa versão 4 e vamos atualizar aqui o nosso código, ó, Actions V4, certo? Depois, o que a gente vai fazer? Eu tenho um código aqui, eu não tenho muita coisa para fazer com esse código, certo? Mas para a gente conseguir exemplificar, eu vou fazer assim, ó, vou dar um name e vou falar aqui, por exemplo, que é command, certo? E aí eu vou fazer o quê? Para executar esse comando, eu vou fazer um run. Ó, ele tem que estar na mesma linha aqui, tá? E aí eu posso dizer um comando. Ó, vou fazer aqui, ó. Teste pipeline GitHub manual. Posso vir aqui e fazer um outro cara, ó, name. Aí posso fazer assim, ó, build my app. E aí posso vir aqui e fazer um run. Ó, build my app. Vou salvar esse cara. E aí o que vai acontecer? Agora, olha só. A gente tem várias e várias configurações aqui. E aí vamos ver se a gente abrir uma PR agora, esse cara executa do jeito que está aqui. Tá? Então vamos lá. Para isso eu vou abrir aqui agora. Vou pegar o meu terminal. Vou fazer aqui, ó, git add. Primeiro eu vou fazer diferente. Primeiro vamos criar uma branch nova, vai. Git checkout -b.
E aí eu vou falar que é uma nova feature. Qual que é o nome dessa nova feature? Pipeline do GitHub Actions, certo? Bom, criei a branch nova e já acessei, já estou nela, né? E agora eu vou adicionar aqui, ó, gitadd.github workflows CI/CD, certo? Vou fazer aqui um commit, vou passar aqui uma mensagem para ela, vou falar que é o meu primeiro pipeline. E agora, de fato, vou fazer aqui git push orange feature barra pipeline GitHub Actions. Bom, maravilha, ele abriu aqui. Vamos voltar lá agora, vamos acessar o nosso repositório do GitHub e vamos ver. Ó, já chegando aqui no nosso GitHub, ele já identificou aqui que eu fiz um pull request e agora eu vou formalizar aqui o meu pull request. Enquanto eu não formalizo ele, o meu pipeline não inicia, tá? Apenas uma aula. Vou dar um create pull request e agora sim, tá? A partir do momento que eu fiz aqui esse create, ele tem que começar o meu pipeline. Vamos ver? Para isso, ó, a gente tem essa abinha aqui, Actions. Vamos clicar nela, ver o que aconteceu. Olha aí, ó, ele já falou que falhou, hein? Vamos ver porque falhou? Ó, ele falou que é inválido, linha 52, coluna 5, run on. Ótimo, vamos lá ver. Vou pegar aqui agora o meu VS Code. Vamos ver o que está errado aqui, ó. Ele está falando que esse run está errado. E eu acho que está mesmo, viu? Porque é runs, tá? Por isso que estava errado. Vou salvar aqui, ó. Vou atualizar esse arquivo. Agora vou voltar lá no meu repositório. Vamos ver o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Agora ele está executando, tá? Ó, manual test pipeline. Vamos entrar aqui. Olha aí, ó. Ele executou com sucesso, tá? Então, primeiro ele fez o checkout aqui, ó. Fez todas essas etapas, inicializou o repositório, fez o checkout das informações, depois ele executou o comando, ó, e aí a gente colocou ali um echo, né, teste pipeline manual, e depois a gente fez um outro comandinho ali falando que era um echo também, build my app, tá? Post checkout e completou a job com sucesso, tá? E olha que interessante, a partir de agora o meu pipeline ele começa aqui na minha pull request a ficar marcado todas as vezes que eu fiz um commit, esse pipeline executou, se executou com sucesso ou não, tá? E aí, pessoal, dá para fazer muita coisa com esse cara, certo? Eu vou trazer aqui um repositório, que é um repositório que eu mesmo criei, tá? Justamente para poder preparar essa aula, então exercitei bastante, criei um pipeline gigante ali, e acho que serve mais como um exemplo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para que vocês acessem e consigam ter aí essas informações, né? Porque se a gente for ficar aqui criando tudo, essa aula vai ficar gigante. Acho que merecia um curso só para GitHub Actions, porque é bastante coisa, né? E aí eu tenho aqui, ó, Password Workflows, tem aqui CI/CD, e olha só o tamanho desse GitHub Actions, né? Muito grande. E aí a gente tem, ó, ele tem quantas linhas aqui, ó? Tem quase 300 linhas, 290 linhas. Porém, esse pipeline ele faz bastante coisa. Se a gente vir aqui na Action, ó, pegar aqui, ó, esse último que executou com sucesso, olha só a quantidade de passos que ele tem para finalizar. Então ele tem aqui também um teste manual, ele tem um teste agendado também para ser executado, né? Aí depois ele tem aqui um cara muito importante também, que é o Matrix,
tá? Eu vou falar desse cara aqui porque ele é bem importante também para ser utilizado, né? Uma forma muitas vezes da gente fazer looping, principalmente agora com essas questões multiplataforma das máquinas, né? Das máquinas virtuais, das instâncias dos provedores, processador AMD, Intel, ARM. Muitas vezes você precisa fazer o build das suas imagens com plataformas diferentes, tá? O Matrix ele acaba abordando uma estratégia de looping, né? Então você consegue passar aqui, por exemplo, para ele. Eu estou pedindo para ele fazer aqui um teste de lint, né? Mas eu estou pedindo para ele testar nas versões do Node, porque nesse repositório aqui a gente tem uma API em JavaScript. Peço para ele testar na versão 20, na 22 e na 23. Né? Por quê? Porque muitas vezes se eu fizer um teste de lint ou um teste unitário, igual a gente tem aqui, e utilizar só uma versão e na outra teve uma mudança de uma biblioteca e quebrar, a gente não vai saber. Então aqui é uma forma de eu colocar em paralelo para ele executar em todas essas versões. Aí eu preciso passar o strategy, né? Preciso passar a matrix, que é o nome dessa função, e preciso passar o que eu vou fazer um looping. Pode ser aqui uma variável, o nome de uma pasta, N coisas aqui é possível utilizar também. E aí, tá vendo? Ó, aqui eu passo para ele esse nome, então ele sabe que sempre quando ele for fazer essa action, ele tem que fazer 3 vezes, uma vez em cada versão. E aí lá na pipeline ele fica assim, ó. Tá vendo? Aí cada vez ele executou esse cara com uma versão diferente, tanto o lint quanto o teste unitário. Se a gente entrar aqui no teste unitário, e se o meu teste der errado, vai aparecer aqui que está errado, volta lá para o desenvolvedor. Lembra que a gente falou no início do vídeo, feedback rápido, né? Então é muito importante. Então aqui as etapas, ó, ele pede, por exemplo, eu estou fazendo aqui da versão 20, né? Então ele está falando, ó, usa o Node.js 20, e aí ele já faz toda a configuração. Depois eu venho aqui e falo, ó, faz a instalação das dependências. Então aqui ele vai fazer um yarn, um npm install, instalar todas as dependências do meu projeto. E aqui, ó, ele vai fazer um run tests, ou seja, ele vai executar de fato o teste unitário, o teste de integração que a gente configurou lá. E aí ele pegou, ó, foi lá, testou tudo na API, retornou, passou todo mundo, falou que foi ok. Então imagina se eu estou desenvolvendo, faço uma função que quebra uma rota dessa da minha API, já ia dar um erro no meu teste unitário, eu ia receber um feedback rápido e conseguir arrumar, certo? Se eu pegar aqui o teste de lint também é a mesma coisa, pode ver que chega aqui o run test, ele executa o yarn lint, executa, não teve erro nenhum, deu tudo certo também, ele ficou como aprovado. E aí, algumas outras coisas interessantes que tem aqui, ó, teste de segurança, por exemplo. Aqui a gente faz um teste no código, né? Então eu verifico as vulnerabilidades que tem no meu código. E depois, o que a gente faz com esse cara aqui? A gente envia o upload NJScan report. Isso daqui ele está mandando direto para o GitHub, tá? E eu consigo ver as informações de segurança direto no meu GitHub. Então, se eu vim aqui agora, bom, aí nessa aba de segurança eu consigo ver aqui, ó, tudo que ele escaneou ali no meu repositório e que de uma certa forma ele conseguiu identificar ali como uma vulnerabilidade para ser tratada, né? Então o desenvolvedor também consegue fazer isso e evita que às vezes código com uma vulnerabilidade muito crítica vá para a produção, porque às vezes você pega aqui, você pode, dependendo da quantidade de arquivos, o tipo de linguagem que você usa, vai aparecer aqui muitos bugs, né? Ele vai falar aqui que tem muito, por exemplo, muita vulnerabilidade. Mas a severidade da vulnerabilidade é o mais importante. Então, critical, por exemplo, cara, esse você não pode deixar subir. Um high, dá para analisar ali e tentar conviver um tempo, mas daqui a pouco ela pode virar uma critical, então é importante tratar, tá? Voltando aqui, uma outra coisa também é a saída que ele faz aqui, né? Então pode ver que ele faz uma saída, ele deu informação no meu Docker build, que a gente buildou aqui uma imagem, tá? Essa imagem que a gente buildou, a gente mandou ela também aqui para o GitHub. Olha só, então essa imagem ela tá dentro do GitHub, ela não está
no Docker Hub, tá? Então também é algo, lembra que eu tinha falado que dava para salvar imagens do Docker aqui? Esse é um exemplo. E aí eu tenho aqui também um outro cara que é testando a segurança do meu container, né? Porque aí eu pego, por exemplo, ali, buildo, pego uma imagem ali da internet, né? Uma imagem base. Essa imagem pode estar cheia de vulnerabilidade. Então eu acabo também conseguindo fazer essa análise também direto no meu pipeline e colocar algumas regrinhas, tá? Trabalhei em empresas que critical pipeline já falhava, você tinha que resolver antes de subir. Não tinha jeito, às vezes mudar a imagem, tá? Então é bem importante, certo? Vamos ver aqui o que mais? Ó, e aí eu tenho aqui a parte do build do Docker, né? Então aí pode ver que são vários steps, né? Se eu pegar aqui o arquivo, vou voltar nesse projeto. Olha só, nessas 300 linhas tem bastante coisa, tá? E aí a gente faz aqui também toda a parte do tagueamento, também é automático do repositório, olha só que legal. Ou seja, esse repositório, sempre que é feito ali um merge, ele entende, já vem aqui e faz uma tag, né? E acaba criando uma tag, ó, de forma automática, lembra daquele prefixo que dava para usar? Justamente por conta disso. Ó, e aqui, ó, por exemplo, eu estou pedindo para ele trazer só o que é vulnerabilidade das minhas imagens críticas e altas, né? E aí eu tenho aqui, ó, toda a parte também para fazer o build da imagem. Esse needs aqui também ele é importante porque sempre quando eu for executar um pipeline, por exemplo, como que ele fica com esse desenho, né? Ele não é um desenho, são as etapas que quando você escreveu o seu pipeline, você definiu ali. Então, por exemplo, essa parte só pode executar se essas duas estiver terminado. Esses caras podem executar em paralelo, ou seja, não precisa esperar esse terminar para executar, né? Eles podem executar todos ao mesmo tempo. Os testes de segurança e o tagueamento também. O tagueamento eu coloquei aqui, mas ele é um equívoco, né? Porque eu vou taguear meu projeto, não passa no teste de segurança. Mas aqui é mais um exemplo, é importante exercitar bastante o desenho de pipeline, tá? E aqui eu tenho o container build push da minha API também, certo? Gerou 2 artefatos, ele já fala aqui. E uma outra coisa interessante também que vocês conseguem é utilizar a parte de badge para você colocar lá no seu repositório, que é ali no README, onde ele fica com essa carinha aqui, tá? É só você vir aqui e dar um Create Status Badge também, e ele vai ficar aparecendo lá para você. Pessoal, sei que é muita coisa. GitHub Actions, como eu disse, podia ter um curso somente de GitHub Actions, a gente tinha muita coisa para falar. Eu vou deixar o link desse repositório, que eu deixei ele mais com um pipeline mais completo, para você ter ali as opções à mão, saber. Consulte a documentação do GitHub, ela é muito importante. Tem bastante conteúdo também de GitHub Actions na internet, tenho certeza que o seu uso, a sua relação com o GitHub vai mudar a partir do momento que você começar a utilizar o GitHub Actions, certo? E para essa aula foi isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele like, compartilha, se inscreve no nosso canal, certo? Chama mais gente para vir aqui. Esses cursos são cursos básicos aí para quem está começando, porque eu não queria iniciar esse canal falando de coisas extremamente legais e avançadas, e às vezes tem pessoas que ainda estão iniciando, então essas trilhas são justamente para colocar a gente na mesma página, certo? Então agradeço quem ficou no vídeo até o final e até a próxima.